Bom, como vocês viram aí no título, eu vou falar nesse vídeo sobre como eu começaria a investir se eu fosse começar do zero, hoje aos 20 anos de idade. Bom, eu já fiz um vídeo falando que eu comecei a investir com 16 anos, quando eu ainda não trabalhava, eu só tinha o dinheiro guardado, e depois comecei a estagiar, enfim, já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas, se eu fosse começar hoje com 20 anos de idade, com a renda que eu tenho hoje, ou com um pouco menos, por onde eu começaria, aonde eu colocaria primeiro meu dinheiro, aonde eu iria atrás de entender sobre ativos, sobre investimentos, quais canais eu recomendo para você fazer isso, para você já ter o seu ponto de partida da onde começar, como começar e enfim. Lembrando, nesse vídeo eu não vou te falar sobre como configurar uma corretora ou coisa do tipo, eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas, por exemplo, se você usa o Nubank, o roxinho, você nem precisa configurar nada, você já vai ter a aba de investimentos lá, mesma coisa o Banco Inter, mesma coisa o BTG, enfim, né, você tem acesso a todas essas coisas de investimento sem precisar criar uma conta específica numa corretora. Atualmente eu uso o Nubank, então eu recomendo, né? De verdade, assim, eu acho que é bem simples, está tudo integrado ali no banco já, o investimento, enfim, começaria por ele. Mas se você não gosta, né, talvez você devesse ir atrás de algum que faça sentido para você. Bom, primeiro de tudo, aonde conseguir conhecimento? Como aprender sobre investimento? Eu preciso comprar um curso de R$1.000, de R$2.000, de R$7.000 para aprender a investir? Não, não precisa. A resposta é definitivamente não. Eu aprendi a investir, eu montei a minha carteira, a minha estratégia de investimentos, apenas assistindo vídeos no YouTube, lendo livros sobre investimentos. Claro, o livro você tem que comprar, mas a maioria dos livros de investimento custa R$30, R$40 no máximo. Então você não precisa comprar o curso de R$7.000 do fulano de tal para você aprender a investir de verdade, beleza? Então, aonde conseguir conhecimento? Bom, a primeira coisa que você vai fazer para começar a investir é ler esse cara aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, não sei se custa R$20, mas lendo ele você vai entender a importância do porquê você tem que investir uma parte da sua renda mensal. Ele vai abrir os seus olhos com relação a isso. Ele usa uma analogia muito boa da época da Babilônia lá, mas que se encaixa para qualquer época do tempo. Já falei no vídeo anterior ali, eu acho, sobre esse livro aqui. De novo, leia esse livro antes de começar a investir de fato, porque é um livro bem pequeno e você vai começar a entender a importância disso e vai se sentir mais motivado ainda a investir o seu dinheiro. Agora, falando sobre um conhecimento mais aplicado. Primeiro, um canal que eu gosto demais e que eu acompanho até hoje, falando sobre ações, sobre fundos imobiliários, renda fixa, criptomoeda. Cara, é um canal assim muito bom, muito didático. Ele ensina como você deve fazer as coisas, como você deve calcular as coisas, como você ler um relatório de fundo de investimento, de fundo imobiliário, de ação, enfim, é muito bom. É o canal Geração Dividendos, só jogar aí no YouTube, ele tem um conteúdo muito bom, tipo assim, tem vídeo de 30, 40 minutos ensinando coisas assim, excepcionais. Eu sou fã desse cara porque, de verdade, ele passa o conteúdo de uma forma muito clara, ele realmente ensina o que ele está fazendo, e por lá você consegue se guiar muito bem para começar os seus investimentos. Ele tem vídeos falando sobre montando uma carteira do zero, então ele tem uma série montando uma carteira do zero, você pode pegar e começar a ver essa série desde o início, você vai entender a estratégia que ele está fazendo. Não estou dizendo para copiar o que ele fez, mas para você entender como é que funciona. Então, primeiro de tudo, o canal Geração Dividendos não é parceria, nem nada do tipo, é porque realmente eu gosto do conteúdo e eu realmente recomendo, porque ele vai te ajudar demais no início, beleza? Então já começamos do início, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, o canal Geração Dividendos, tem outros canais, tá? O Mestre da Riqueza, o Investidor Sincero, mas eu acho que o cara mais didático é o Geração Dividendos, tá? Então você já sabe um livro para você ler, você já sabe um canal para você acompanhar, e você já sabe que você precisa de uma corretora ou que você pode investir diretamente pelo Nubank, beleza? Então, como eu começaria? Já falei, lendo esse livro, depois acompanhando o canal de Geração Dividendos e vendo quais são os fundos imobiliários que estão em mais oportunidade. E também eu ia, além de entender sobre fundos imobiliários, eu ia entender sobre renda fixa. Então, primeiro de tudo, você está lá com a sua corretora, você vai separar uma reserva, um dinheiro todo mês, digamos que você ganhe R$2.000 por mês. Pelo menos R$200 por mês você vai ter que aportar. Então, se eu ganhasse R$2.000 por mês, R$200 todo mês eu ia pegar. Claro, depende muito da sua realidade, tá? Isso é o que eu faria. Na minha realidade atual, eu separaria 200 ou R$100 por mês para colocar numa renda fixa, tá? Então, por que isso? Porque esse dinheiro é para ser o seu colchão. Digamos que dá alguma coisa errada, você precisa, né, enfim, pagar algo ali de emergência, é bom você ter uma reserva separada, e a reserva de emergência ela não é um investimento de fato, mas ela é uma base muito boa para que você não precise tirar dinheiro dos seus investimentos,
né, para pagar ou para cobrir algum custo que você teve inesperado. Então, sempre comece montando uma reserva de emergência que seja equivalente a, sei lá, uns 2 a 3 salários seus, porque daí você já consegue ter uma base ali financeira boa, sem ter que se preocupar em mexer nos seus investimentos que você vai fazer posteriormente. Então, digamos que você pegou R$200, colocou na reserva de emergência e te sobraram R$100 para investir. Nesses R$100 você vai pesquisar fundos imobiliários em oportunidade. No caso, eu pesquisaria, né, fundos imobiliários em oportunidade. Eu falo você, mas é como se eu estivesse falando para mim, né? Estou tentando explicar como eu começaria, ou como você, entre aspas, deveria começar. Então eu pegaria mais R$100 e ia pesquisar algum fundo imobiliário que eu conseguisse comprar com esse valor. Tem fundos de base 10, que são fundos que custam R$10, tem fundos que custam 20, tem fundos que custam 30, 40, tem fundos que custam 90, 100, depende. Então eu ia atrás de fundos confiáveis. Lembrando, você pode ver várias análises de fundo, né, com a recomendação de canal que eu dei para vocês antes. Então é aquilo, para começar você tem que ter uma boa base de conhecimento. Então primeiro, antes de sair botando seu dinheiro em alguma coisa, aprenda sobre isso. E enquanto você está estudando, aprendendo sobre fundos imobiliários, aprendendo sobre ações, vai colocando seu dinheiro numa reserva de emergência, tá? Porque nesse meio tempo você vai criando o seu colchão. Quando você já tiver um colchão confortável, você já entender mais sobre como fundos imobiliários funcionam, você já pode começar a aportar. Digamos que você foi lá e decidiu, vou investir no fundo tal, no fundo imobiliário tal, porque a gestão dele é boa, porque ele está em um preço bom, porque ele é um fundo que dificilmente deu problema, nunca deu problema, a gestão é transparente, eu gostei do relatório, o canal tal falou bem também, fez uma análise completa, eu entendi. Beleza, então você vai pegar e vai comprar uma cota desse fundo, ou duas, depende do quanto dinheiro você tiver, e por mês, conforme você tiver dinheiro disponível, você vai aportando. Lembrando, nunca aporte mais nos seus investimentos do que você pode, porque muita gente acha que só porque está investindo está de boa, pode botar o dinheiro lá porque depois é só tirar. Numa dessa, você vai estar perdendo dinheiro, tá? Porque digamos que você invista num fundo que estava R$100, é renda variável, ele pode cair para 98, 97, e aí você se aperta e precisa vender esse fundo, aí você vai lá e saca, perdeu o dinheiro, né? Então por isso a importância da reserva de emergência também, né? Mas o ideal é que você só coloque na reserva de emergência e nos investimentos o valor que você pode colocar. O que você precisa para viver, não coloque lá, porque definitivamente pode ser que isso acabe te apertando em algum momento. Então sempre deixe uma folga ali mais ou menos, para você ter esse espaço, né, do dinheiro de investimento ficar parado, a reserva de emergência ficar lá, e só ser usada realmente quando for muito necessário. Então beleza, livro, um canal para você entender como as coisas funcionam, montar uma reserva de emergência com 2 a 3 salários seus, e depois que você entender um pouco sobre fundos imobiliários, escolher um fundo imobiliário, né? Pode ser um só, pode ser 2, pode ser 3, independente, depende do quanto você tem para investir. Eu sempre recomendo que você tenha uma carteira variada, então você pode ter fundo de papel, fundo de tijolo, né, de cada segmento, lajes, shopping, logística. Sempre recomendo que você tenha um pouco de cada para você diversificar a sua carteira, porque aí digamos que um dia deu uma crise na área de lajes corporativas, você vai ter os shoppings, a logística, enfim, ali para dar uma segurada na onda e você não perder tanto, né, naquela queda que acabou acontecendo. Bom, para começar, eu acho que fundos imobiliários e renda fixa já são suficientes, tá? Já são suficientes. Eu não vou entrar no mérito aqui de criptomoeda, não vou entrar no mérito aqui de ETF e tal, porque eu acho que de início você não tem que pensar nisso. De início você tem que entender um pouco mais sobre as coisas mais simples. O fundo imobiliário é bem mais simples do que essas outras coisas que eu te falei, assim como a renda fixa também é bem mais simples. E aí você vai me perguntar, mas e as ações? Você não recomenda que invista em ações? Eu invisto em ações, mas eu fui começar a investir em ações muito tempo depois de eu já estar investindo em renda fixa e renda variável com fundos imobiliários. Então, de início, sei lá, nos primeiros 6 meses que você está investindo, eu não recomendo que você coloque seu dinheiro em ações, porque de início vamos focar em ganhar dividendo. Não são todas as ações que pagam dividendos e não são todas as ações que pagam dividendos trimestrais. Dificilmente tem uma ação que paga um dividendo mensal, tá? Então, vamos começar pensando tranquilo, só com renda fixa, no caso a sua reserva de emergência, e também se você quiser ter uma renda fixa que não seja uma reserva de emergência, pode ser, depende do quanto está rendendo, mas vamos focar na reserva de emergência e nos fundos imobiliários por enquanto, e aí depois ali de uns 6, 7 meses, aí sim eu começaria a ir atrás e pesquisar sobre ações, no mesmo canal de sempre, tá? No mesmo canal, tem vídeo sobre ação bom pra caramba, todos os vídeos muito bem embasados, e de verdade, assim, ó, eu acho que você não precisa mais do que isso para começar a investir de fato, tá? Você só precisa de uma fonte de conhecimento, dinheiro e de uma corretora. E coragem e paciência para ver os seus ativos subindo, descendo e não se desesperar. Um ativo caiu muito, você vai lá, entende por que caiu,
Se você entender e ver que não é tão preocupante assim, compra mais para baixar o seu preço médio. Eu geralmente faço isso. Se eu comprei um ativo que estava 25 e agora ele está 22, meu Deus, vou lá e pesquiso, entendo, opa, beleza, vou comprar mais. E aí o meu preço médio de 25 vai baixando, né, para 23, 24, 22, enfim, né, depende do quanto você aportar. Então é isso, eu acho que eu começaria dessa forma, lendo um livro para entender a razão para investir, a importância de investir, tendo um canal com um bom conteúdo para mim entender como as coisas funcionam e com uma série que ensina a investir do zero, uma carteira, eu acho que é a carteira dos inscritos, o nome, e cara, tudo isso é o que você precisa. Então se você já tinha antes desculpas, meu Deus, eu não sei como investir, eu não sei como investir, cara, cria uma conta num banco onde você tem acesso a uma corretora, onde você tem acesso à bolsa de valores, leia esse livro e procure conteúdo, principalmente nesse canal que eu falei para vocês, porque, já falei, não é patrocínio, não é nada, mas é porque realmente eu vejo muito canal por aí, que é o canal alarmista, né, que ele pega e vê uma queda e a thumbnail já é venda agora, não sei o que, já faz sabe, uma coisa assim, porque dá visualização, né, mas isso acaba desesperando, às vezes o cara só vê a thumbnail, já abre lá, já vende, sabe, então eu gosto de canais que são transparentes, canais que realmente querem te ensinar e não querem ficar fazendo confusão, fazendo alerta, porque investimento não é para te deixar preocupado, investimento é para te deixar tranquilo. Então é isso. Seguindo essas dicas, é o que eu faria se fosse começar agora, separar uma parte ali pequena da minha renda mensal só para começar e aos poucos ir aumentando os aportes. Cara, não tem erro, de verdade, não tem erro mesmo. Você só precisa saber o que você está fazendo e precisa ter paciência e resiliência para continuar firme no objetivo. Então, no geral, seria assim que eu começaria, não tem muito segredo, você só precisa começar, porque conforme você vai aportando, você vai vendo vídeos, vai lendo relatórios, você vai entendendo cada vez mais como funciona, e tem coisas que você só aprende de fato na prática, então você tem que focar em aprender isso, né, antes de sair por aí botando seu dinheiro em qualquer coisa. É isso, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida pode comentar aí nos comentários que eu vou estar disposto a responder vocês, e é nóis, muito obrigado por assistir e valeu!